Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu faço parte da equipe de vídeos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a química orgânica, mais especificadamente sobre os hidrocarbonetos. A química orgânica, a gente pode definir ela como o ramo da química que estuda a composição e as propriedades dos componentes que apresentam o carbono como principal elemento químico da sua constituição. A gente tem que a origem da química orgânica ela é datada do final do século XVIII, que foi quando os químicos eles começaram a se dedicar ao estudo das substâncias presentes nos seres vivos. A química orgânica ela estuda mais especificadamente as funções orgânicas, os compostos orgânicos oxigenados, os compostos orgânicos nitrogenados, os compostos orgânicos sulfurados e os compostos organoclorados. Agora a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos. A gente pode definir os hidrocarbonetos como as moléculas apolares, homogêneas e formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Aqui, os X, C, H, Y. No caso aqui nós temos o carbono e nós temos o hidrogênio. E essas estruturas elas podem ser tanto saturadas, como no caso dos alcanos e cicloalcanos, e nos quais elas não têm a presença de dupla ou tripla ligação. Ou podem ser insaturados, como os alcenos, alcinos, ciclenos, entre outros. A maior fonte de hidrocarbonetos é o petróleo e o gás natural, mas eles também podem ser encontrados em outras seringueiras e óleos essenciais. Algumas características físico-químicas dos hidrocarbonetos são importantes para que a gente entenda um pouco mais sobre esses compostos. Caso o estado físico do hidrocarboneto esteja em condição normal de temperatura e pressão, a gente vai ter que o ponto de fusão e ebulição vai variar conforme a quantidade de carbonos que existe na cadeia. Para isso existe uma regra, por exemplo, nos elementos que são gasosos, nós vamos ter que ele é composto por 1 a 4 carbonos, nos líquidos é composto de 5 a 17 carbonos, e nos sólidos a gente vai ter que os compostos vão ter mais de 17 carbonos. Isso influencia diretamente nas propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos. Aqui nós temos outras características físico-químicas dos hidrocarbonetos. Nós temos que a densidade do hidrocarboneto ele vai ser sempre inferior à da água. Já a solubilidade, nós vamos ter que eles sempre vão ser majoritariamente insolúveis em compostos polares. Sobre a reatividade ela vai variar de acordo com a cadeia do hidrocarboneto. Nós temos a primeira, que é a baixa reatividade. A gente vai saber que o hidrocarboneto ele tem baixa reatividade quando as suas moléculas forem acíclicas, ou seja, eles tiverem a cadeia aberta, ou quando eles forem saturadas, ou seja, tiverem apenas ligações simples. Um hidrocarboneto já de moderada reatividade vai ser composto por acíclicos com instaurações que podem ser duplas ou triplas ligações. E nós temos também os hidrocarbonetos de alta reatividade. Os hidrocarbonetos de alta reatividade, eles são compostos cíclicos, no caso compostos de cadeia fechada, com 3 a 5 carbonos na cadeia. Após a gente entender o que são os hidrocarbonetos, a gente precisa entender também o que é a isomeria. No caso, a isomeria a gente vai definir como fenômeno que é estudado pela química orgânica, quando dois ou mais substâncias químicas vão poder apresentar uma mesma fórmula molecular. Então, a substância ela vai ter a mesma fórmula molecular, porém, a fórmula estrutural e os comportamentos físico-químicos vão ser diferentes. Nós temos aqui os três principais tipos de isomeria. Primeiro, a gente vai falar sobre a isomeria plana, que a gente pode resumir na forma em que a isomeria ela envolve, no caso, as propriedades dos compostos orgânicos mediante a análise da sua fórmula estrutural plana. Já a isomeria geométrica é o tipo de esterisomeria que estuda a posição, no caso, os planos diferentes dos ligantes e da estrutura orgânica.
E nós temos também a isomeria óptica, que é quando a estereoisomeria, que estuda o comportamento da molécula orgânica, é submetida a um facho de luz polarizado. Nós temos aqui um exemplo para a gente poder entender melhor como funciona a isomeria. A gente tem aqui uma fórmula que o exemplo dá, que é o C2H6O. A partir dessa fórmula, a gente pode ter duas substâncias, que no caso seria o etanol, que é o ácido etílico, e o metoximetano, que no caso é o éter dimetílico. Ok? A partir dessas estruturas, a gente pode verificar que o etanol ele vai ser um líquido incolor e o metoximetano vai ser um gás incolor. O etanol ele ferve a 78,5 graus Celsius e o metoximetano liquefa-se somente a menos 26 graus Celsius. O etanol ele apresenta uma certa reatividade e o metoximetano ele possui a reatividade química muito baixa. Já o etanol ele é infinitamente solúvel em água e o metoximetano é pouco solúvel em água. A partir dessas observações, a gente pode verificar que eles possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, os mesmos átomos na mesma quantidade. Porém, eles apresentam uma estrutura diferente e, como consequência, suas propriedades físicas e químicas vão ser bem distintas, como foi apresentado. Ok? Agora nós vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Para a gente poder nomear os hidrocarbonetos, a gente precisa seguir as regras que são propostas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada e o PAC. Os elementos básicos da nomenclatura dos hidrocarbonetos são compostos pelos prefixos, infixo e sufixo. Primeiro, a gente precisa entender que o prefixo ele sempre vai se referir ao átomo de carbono da cadeia principal. Então, cada átomo leva um nome. Um átomo de carbono na cadeia principal significa o nome met, 2 átomos vai ter o nome et, 3 átomos o nome prop, 4 átomos o but, 5 átomos o pent, 6 átomos o hex, 7 átomos o hept, 8 átomos o octo, 9 átomos o non e 10 átomos o dec. Então, praticamente o prefixo você precisa entender que cada nomenclatura dessa vai se referir a uma quantidade de carbono que está na cadeia principal. E se lembrar para cada uma qual é a sua referência de quantidade de carbonos. Após isso, a gente vai ter um infixo. O infixo ele vai definir os tipos de ligações das cadeias principais. O AN significa uma ligação simples. Então, toda vez que a gente tiver uma ligação simples, a gente vai colocar após o prefixo o infixo AN. Se a gente tiver uma ligação dupla, o EN. Se a gente tiver uma ligação tripla, o IN. Se a gente tiver duas ligações duplas, o DIEN. Se a gente tiver duas ligações triplas, o DIN. E após isso, a gente vai ter o sufixo, que se refere à função principal do composto. No caso dos hidrocarbonetos, ele sempre vai terminar em O. Então, sempre se lembrar que a nomenclatura é dada pelo prefixo, o infixo e o sufixo. E cada um desses elementos representa uma função dos hidrocarbonetos. Primeiro, a gente vai falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos que não são ramificados. O primeiro hidrocarboneto não ramificado que a gente vai falar são os alcanos. Eles possuem sempre cadeia aberta e ligação simples entre os seus átomos. Nós temos aqui um exemplo para a nomenclatura, o C3H8. Então, no caso, como a gente daria o nome desse composto? Primeiro, a gente vai verificar que o carbono que existem 3 carbonos nesse composto, ou seja, o seu prefixo vai ser sempre prop, pois existe 3 carbonos. Após isso, nós vamos verificar que ele só tem ligações simples, então seu infixo será AN, e o sufixo dos hidrocarbonetos é O, então ele termina com O, ou seja, o nome desse elemento, C3H8, é propano. A fórmula geral das moléculas dos alcanos será CnH2n mais 2.
Para os alcenos, nós temos que ele vai possuir uma cadeia carbônica que é aberta, porém ele vai se diferenciar dos alcanos, pois tem uma ligação dupla entre os seus átomos de carbono. Por exemplo, o C2H4. Para a gente dar um nome desse elemento, a gente precisa verificar que et é referente aos dois carbonos que existem no composto, o en, que significa a ligação dupla do composto, mais o sufixo o, que é referente aos hidrocarbonetos. Após isso, a gente vai ter a conjuntura do nome eteno. E a gente também pode verificar que a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Nós temos aqui os alcinos. Os alcinos, eles são as cadeias carbônicas fechadas e com ligações triplas entre os carbonos. Para a gente poder formar o nome, nós temos aqui o exemplo o etino, que é o C2H2. O et, referente a dois carbonos. O in, que é referente a uma ligação tripla, mais o o, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. A fórmula geral dos alcinos é o CnH2n-2. Já os alcadienos, a gente pode definir como as cadeias carbônicas abertas de duas ligações duplas carbono-carbono. Nós temos aqui o propadieno, no caso C3H4. O prop, que é referente aos três carbonos. O dien, que são as duas ligações duplas, mais o o, que é referente ao sufixo dos hidrocarbonetos. E aí nós temos que a fórmula geral dos alcadienos é a mesma dos alcinos. Isso se dá porque acontece a isomeria, ou seja, a mesma fórmula molecular para as estruturas diferentes, que no caso existe nessa função dos hidrocarbonetos. O que diferencia os alcinos dos alcadienos é porque os alcadienos, eles são polares, ou seja, eles são classificados de acordo com a posição das suas insaturações. Nós temos aqui agora a nomenclatura dos hidrocarbonetos que são cíclicos. Os hidrocarbonetos cíclicos a gente pode definir como a palavra ciclo, ok? Sempre vai apresentar uma ramificação que deve ser enumerada a partir das ramificações mais simples, no sentido horário ou anti-horário, de acordo com as demais que recebem a menor numeração. Nós temos primeiramente os ciclanos. Os ciclanos, eles possuem uma cadeia que é fechada, que é saturada, ou seja, só existem ligações simples entre os carbonos e que podem ter ou não ramificações. Nós temos um exemplo aqui, o ciclobutano, que é o C4H8. No caso, o ciclo, que é referente aos hidrocarbonetos cíclicos, mais o but, que é referente aos 4 carbonos que existem na cadeia principal, o an, que é referente às ligações simples, e o o do sufixo dos hidrocarbonetos. A fórmula geral para os ciclanos é sempre CnH2n. Nós temos um exemplo aqui de ciclanos: o ciclopropano, o ciclobutano e o ciclopentano, ok? Que no caso são essas imagens aqui. Pronto, para os ciclanos, nós temos que eles vão possuir uma cadeia que é fechada, ela é insaturada, ou seja, possui uma ligação dupla entre dois dos carbonos e podem ter ou não as ramificações. Para a gente nomear os ciclanos, nós temos que, por exemplo, o C4H6, nós temos primeiramente o ciclo, por causa que é um anel cíclico. Nós temos o but, que é referente aos 4 carbonos, que é dado no exemplo. Nós temos o en, que significa uma ligação dupla. E nós temos o o, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. A fórmula geral dos ciclenos sempre será CnH2n-2. Já para os ciclinos, nós temos que ele vai possuir sempre uma cadeia que é fechada, saturada, que tem uma ou mais ligação tripla. Para a gente nomear, por exemplo, o ciclopentino, nós temos aqui o C5H6. Nós temos primeiramente o nome ciclo, que é referente à nomenclatura dos hidrocarbonetos cíclicos.
Nós temos o pente, que se refere aos 5 carbonos, o in, que se refere à ligação tripla, mais o O, que é o sufixo. Ou seja, a sua fórmula geral sempre vai ser o CnH2n, N-4. E no exemplo que é dado, nós temos, né, o nome ciclopentino. Agora a gente vai falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. A gente precisa entender que esses hidrocarbonetos, eles não vão seguir as regras de nomenclatura como os demais hidrocarbonetos, pois eles vão possuir sempre uma cadeia fechada que tem 6 carbonos, ela pode ser insaturada e ter ligações duplas alternadas. A nomenclatura desse tipo de hidrocarboneto sempre carrega o termo benzeno e na presença de duas ramificações sempre vai possuir o prefixo oto, meta ou para. A gente também precisa entender que esse tipo de hidrocarboneto ele pode ser aromático em compostos que têm menos carbonos ou até mesmo ter presenças de átomos que são heteroátomos. A determinação dos tipos orto e meta e para se dá o orto porque são os grupos que estão próximos dos anéis aromáticos, o metos que estão afastados dos anéis aromáticos e o para os que estão opostos ao anel aromático. Nós temos aqui um exemplo do anel aromático orto, aqui um exemplo do anel aromático meta e aqui nós temos um exemplo do anel aromático para. Aqui nós podemos perceber que os carbonos presentes aqui, eles estão perto do anel aromático, estão muito próximos desses anéis. Já que eles estão separados, existe uma distância entre eles, por isso que eles já são o meta. E o para, como já é dito, eles são sempre opostos um ao outro. Nós temos aqui alguns exemplos de hidrocarbonetos. Aqui nós temos os alcanos, como o metano, o etano e o propano. Sempre lembrando das ligações simples. Nós temos aqui os alcenos, que nós temos tanto a ligação dupla quanto a ligação simples. Nós temos, no caso, o etileno, o propileno e o 2-butieno. Nós temos aqui os alcinos, que contém a ligação tripla, ok? Nós temos aqui os ciclenos, que são referentes aos anéis aromáticos cíclicos. Nós temos aqui um exemplo do ciclo buteno e do ciclo pentano, ok? Que são essas figuras. Nós temos aqui os ciclinos, que no caso a gente tem o ciclo hexino, que é representado aqui, que tem a ligação tripla, as ligações simples. E nós temos aqui os exemplos de anéis aromáticos. Nós temos o benzeno, o naftaleno e o tolueno. Agora a gente vai falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Depois de a gente verificar se há ramificação, a gente vai nomear, indicar a posição daquela ramificação. No caso, é onde o carbono ele vai se encontrar, ok? O nome e a posição dos radicais, eles vêm antes do prefixo do composto, que é aquela tabelinha que a gente deu, dos 10 prefixos. E quando houver um radical, deve se apresentar sempre em ordem alfabética, quando se há mais de um radical. A nomenclatura desses radicais é sempre dado pelo prefixo indicado com o número dos carbonos mais as terminações I ou ILA. Se houver duas ramificações iguais, usa-se o termo di, ok? Antes do nome do radical. Nós temos aqui um exemplo. 2,3-dimetilpentano. Nós temos aqui uma ramificação, duas ramificações, ok? E no caso aqui nós estamos no segundo e no terceiro carbono, por isso que o 2, 3. Aí no caso, como eles são iguais, vai se usar o termo dio, aí o metil e o pentano. Nós temos aqui, por exemplo, esse segundo exemplo, o 3-etilpentano. Nós temos aqui a ramificação que está no terceiro carbono da cadeia. Aí nós temos o etil e o pentano após isso, ok? Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos e que tenham bons estudos. Obrigado pela participação e por assistirem o vídeo.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.